Bom, o que é o romance proletário? É importante a gente buscar uma definição desse, digamos assim, desse gênero literário. Eu costumo dizer que o romance proletário tem que ter uma resposta afirmativa para pelo menos uma dessas perguntas. O romance foi feito por proletários? Primeira pergunta. Segunda pergunta, ele é lido por proletários? E terceira pergunta é, reproduz o ambiente proletário? A gente deveria considerar um romance proletário se há uma resposta afirmativa para pelo menos uma dessas perguntas. Mas não é assim tão simples. Isso porque é preciso definir o que é proletário. O proletário, na sua definição, na sua concepção mais genuína, mais enraizada, é uma classe que faz parte da sociedade e é uma classe que não é excluída, ela é incluída. É uma classe que faz parte dos meios de produção. Tem salário, tem horário de trabalho, tem casa, comida, família, emprego, mora em cidades, normalmente ligadas a cidades grandes, né, desenvolvidas, onde há uma atividade industrial. Quer dizer, não pode ser uma cidade minúscula, uma aldeiazinha, e, portanto, tem uma estrutura mínima de transporte, hospital, escola. Então, o proletário é uma classe social e que pode operar várias transformações, forma sindicatos, combate às más condições de trabalho, cria leis, faz até revoluções, né? E existe, enfim, toda uma ciência sociológica, econômica, direcionada a essa classe proletária. E eu nem vou me aventurar a entrar muito nessa questão, porque a nossa conversa aqui, o nosso curso aqui, é sobre a literatura proletária. Então, por isso que eu fiz essa introdução falando dessas três perguntas, porque, na verdade, o romance proletário, ele não está, aquele que é considerado romance proletário, ele não está ligado a a esse, a essa classe social. A gente vai ver ao longo do curso que existem raízes, que existem conexões, mas tanto aqui no Brasil, né, que houve algumas manifestações, a gente vai conversar sobre isso, do romance proletário, como fora do Brasil, né, durante uma época em muitos lugares do planeta, coincidentemente, digamos, do mundo ocidental, não coincidentemente, mas nem tanto, né? Há uma manifestação meio sincronizada daquilo que é considerado romance proletário, né? Então existe o romance proletário nos Estados Unidos, na América Latina, no México, Chile, Argentina, Peru, no Brasil, né? E na Europa também, né? Na Alemanha, na França, sobretudo, né? Na Rússia, então na União Soviética. Enfim, é uma manifestação, uma voz que emerge na década de 20, começa na década de 20 e se projeta nas suas diferentes vozes ao longo da década de 30 e realmente marca a literatura do gênero romance, certo? É interessante observar que, ao contrário do que eu abordei logo no começo, naquelas três perguntas, o centro desse. O tema central desses ditos, alegados romances proletários, não é a classe proletária. Tem até algumas manifestações ligadas,
principalmente na origem. Mas na evolução que se deu, e eu estou falando aí década de 20 e 30 de novo, né? Não é exatamente isso que ocorre. O romance proletário ele é muito caracterizado por uma abordagem de um universo, de uma realidade. Ele tem essa característica, primeiro, ele é muito realista, ele vai fundo na realidade, e essa realidade retrata não o proletariado, mas aquilo que o Engels chamou de lumpen proletário, que não é exatamente a classe, é uma classe excluída, porque, como eu falei, o proletário mesmo, original, ele é uma classe incluída, ele está lá dentro da sociedade, com suas funções e seus problemas, mas esse lumpen proletário, ele é excluído. Ele é uma população que é vítima de condições subhumanas, de miséria, de fome, completo abandono social, não tem escola, não tem amparo médico, não tem o que comer e principalmente não tem perspectiva de vida. Então, assim, só um rápido parênteses, o que é o lumpen proletariado, por exemplo? É aquele retirante da seca. Ele não tem emprego, não tem salário, não tem onde morar, ele não tem perspectiva de vida, ele está sobrevivendo, ele é completamente excluído da sociedade. E esse é o personagem principal que ocorre no dito romance proletário no Brasil e fora do Brasil. Né? Nós vamos ver alguns exemplos bem interessantes. Então, assim, a gente precisa sempre ter em vista essa conexão entre o que se deveria ser e o que é. Não se deixar levar pela questão do proletariado, porque nós vamos ver isso adiante, né? Aqui é só uma introdução. Quando você fala romance proletário, ou que você fala do proletariado, a tendência, e isso é uma coisa geral, a tendência da crítica, do público, do universo literário, é fazer conexões políticas e ideológicas, em detrimento das inovações, das propostas literárias e estéticas, dando um rótulo assim de propaganda política a esse romance, quando na verdade existe muitas questões estéticas que estão sendo colocadas ao longo do exercício desse romance do proletário, que são muito importantes para a literatura como manifestação literária. Então, assim, nós vamos ver que existem particularidades nesse curso que a gente está fazendo, que procura ser contradizer um senso comum, uma tendência meio comum da abordagem que se faz ao romance proletário, e isso para valorizar os aspectos estéticos do romance proletário, mais do que isso, a ousadia, o caráter transformador dessa manifestação literária que permitiu, que fez emergir uma nova voz realista, cruel, de uma vida cruel, de uma realidade sombria que até então a literatura não deixava transparecer. Né? A literatura praticada até aquele momento ignorava essa vida, esse looping proletariado, essa vida de excluídos, essa vida de miséria e fome. E não só no Brasil, né? Em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Mas, para a gente chegar lá, antes eu gostaria de falar quais foram os motivos pelos quais surge essa manifestação literária, esse dito romance proletário. Porque
a gente vai continuar usando esse termo por falta de um melhor, né? Eu gostaria de usar outros rótulos, digamos assim, como o romance dos imigrantes, né? Porque em algumas obras se desenvolve muito a questão dos imigrantes, da miséria com que certos guetos, nos Estados Unidos, por exemplo, viviam nas cidades grandes e com essas características de lumpen proletário, quer dizer, completamente excluídos, tal, né? Eu vou falar dessa particularidade em seguida, ao longo dessas nossas conversas, né? Mas agora o que eu gostaria de falar é de contextualizar esse romance proletário e mostrar como é que ele surge na década de 20, principalmente, né, com mais força, talvez, na década de 20, com mais identificação, porque até então as manifestações nesse sentido não eram identificadas pela crítica, não foram referenciadas, né? Então, assim, o que acontece é que na década de 20, o que está acontecendo no mundo? No mundo ocidental, vamos restringir. No mundo ocidental, o que está acontecendo é que, a partir a tumultuada década de 10, né, vai de 10 a 20, o que ocorreu? Ocorreu uma Segunda Guerra Mundial, uma guerra mundial violenta, uma guerra cercada de mortes, que se desenvolveu em trincheiras à base de baioneta. Então, quando termina essa guerra, a população mundial, vamos generalizar, estava muito traumatizada, principalmente na Europa, né, onde ocorrem os conflitos, os principais conflitos. Estava muito traumatizada com a brutalidade dessa guerra. Também ocorre em 1917, e é um processo também violento, com muitas cargas de pressões e uma simultaneidade de agressões. Ocorre a Revolução Russa. A Revolução Russa é um evento de grandíssimo porte que mexe nas estruturas sociais desse mundo ocidental, né? E eu sempre falo, quando eu falo desse mundo ocidental, eu estou com uma abordagem, um viés, procurando arrastar para esse lado literário, para não entrar muito em economia, política, porque não é o motivo desse nossa conversa. Então, na década de 20, ela encontra, depois da guerra, da revolução, existem outras circunstâncias muito agressivas, muito pesadas, que faz com que a década de 20, a sociedade, principalmente aqueles produtores de cultura, digamos assim, entre numa espécie de euforia, uma euforia criativa, extremamente criativa, a década de 20, isso nesse mundo ocidental todo, e um pouco eufórica, assim, no sentido exagerado mesmo, né? Então, por exemplo, no campo da cultura, a gente teve o surgimento da manifestação mais sólida do surrealismo, né? Na pintura, surrealismo na pintura, o surgimento do anarquismo, o fortalecimento do anarquismo, o dadaísmo, né? Grandes artistas surgem e principalmente, assim, fazendo uma abordagem mais literária, na década de 20 que há uma conjunção de escritores em Paris, né? Os chamados Anos Loucos de Paris. Então, muitos americanos vão para Paris porque Paris, que é uma cidade maravilhosa, muito inspiradora, muitos americanos vão para Paris em busca de uma vida mais barata, porque nesse pós-guerra, Paris estava bastante, economicamente, com muitas dificuldades, a França, né, a Europa, aliás. E para os americanos era uma vida barata viver em Paris. E, fortuitamente, digamos assim, os escritores que vão para Paris são de uma geração fantástica que
determinou, a meu ver, e é de muitos outros críticos, determinou os fundamentos da literatura do século XX. Esses americanos, não eram só americanos, né? Existiu uma conjunção muito fortuita, muito positiva de vários escritores, não só escritores, mas eu estou falando aqui de literatura, em Paris na década de 20. Paris é uma festa. E alguns desses escritores são muito conhecidos, né? Hemingway, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, João dos Passos, enfim, tem muitos escritores que vão se reunir ali em Paris, alguns de passagem, outros morando, e esses todos que eu falei são, para você ter uma ideia, muitos desses ganharam o Prêmio Nobel e são grandes referências da literatura mundial ocidental, são grandes referências de uma nova literatura, inclusive dessa realidade, porque já nessa altura existe uma busca pelo realismo. E quando eu falo realismo, eu não gosto muito de fazer conexões com o gênero dito realismo. Eu falo com realismo assim, com a verossimilhança, com a preocupação de buscar elementos da realidade para retratar nas obras literárias. Então esse realismo, essa busca pelo realismo é uma primeira grande manifestação de excelente qualidade, aliás, que impulsiona esse novo movimento que ocorre na literatura, né? E a gente ocorre, enfim, há uma transformação em jogo na década de 20 que é muito importante, porque tanto 20 como 30, que é a época de tempo que nós estamos abordando, elas estão entre guerras, né? Então, o planeta, digamos, principalmente o Ocidente, mas não só o Ocidente, né? Ele está entre dois grandes eventos que foram cruciais e foram os mais importantes, junto com a Revolução Russa, já citada, que no sentido de ser transformadora. E nessa década de 20 já começam a ter essas manifestações de transformação. Até tem aqueles que, historiadores, sociólogos, tal, que conseguem ver que a Primeira e a Segunda Guerra, na verdade, faz parte de uma guerra só, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque não é da minha competência. Mas o que se pode perceber é que no Brasil, a década de 20, ela é marcada por muito conflituosa. Nós tivemos assim o governo do Epitácio Pessoa, em 1919, foi até 22, e é um governo caracterizado por uma política de austeridade econômica, um país muito em dificuldade. E há oposições, algumas oposições não muito sólidas, não muito numerosas, mas bastante alardeadas. Então, por exemplo, nessa década ocorre a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que é justamente já um reflexo da Revolução Russa. E o Partido Comunista Brasileiro, ele traz de uma maneira, para o bem ou para o mal, e eu não vou entrar no mérito, ele traz uma série de conceitos e posições e características ligadas à cultura e à arte que são determinantes para para a criação de um ambiente, vamos dizer assim, não para a criação da literatura propriamente dita, né? A literatura é muito reflexo das condições políticas, econômicas, sociais, e ela normalmente, né, e aí que entra talvez um dos grandes méritos da literatura, é a capacidade dela de absorver esses elementos do ambiente e propor uma transformação.
Então, justamente isso, esse conceito é basicamente aquilo que define a raiz do romance proletário aqui no Brasil e, de certo modo, em todos os países que praticaram, foram muitos, praticaram, todas as literaturas que praticaram esse dito gênero, né, do romance proletário. Mas continuando, né, lembrando que já em 1920 o Mussolini já está na Itália implantando as suas primeiras ideias de fascismo. Há também manifestações na Alemanha que conduzem, né? A Alemanha foi a grande perdedora da Primeira Guerra Mundial, então entra numa fase econômica péssima e há transformações também importantes com o começo do aparecimento de Hitler, né? São aquelas sementes da serpente que vão germinar e conduzir a Segunda Guerra, né? A esse episódio, digamos assim, né? E aqui no Brasil, além do Partido Comunista, que sim, é implantado aqui no começo, na primeira metade da década de 20, e que assim, não tem muita importância, mas acaba tendo no desenrolar dos acontecimentos, e principalmente porque é uma referência para alguns produtores de arte, digamos assim, escritores, artistas em geral, que vão se atrair pelas suas ideias, né, do Partido Comunista. O Arthur Bernardes, que assume no lugar do Epitácio Pessoa em 22, ele tem um governo desastroso, sanguinário, repressor. As pessoas não se lembram não é que não se lembram, é que não estudam, mas foi um momento muito difícil para a arte em geral, e para a política, para a economia, porque ele praticamente governou em estado de sítio. Estado de sítio, né? Estado de sítio é assim, não pode sair à noite, tem as garantias básicas de direitos humanos, quer dizer, naquela época nem se tinha expressão, mas enfim, você não tinha garantia básica nenhuma de cidadania. E aí aparecem algumas reações, né? Quer dizer, é um movimento de muito conflito. Em 24, por exemplo, existe uma revolução em São Paulo, né? Que se fala pouco dessa revolução, mas ela foi muito impactante, a ponto do governador de São Paulo, como se chamava na época, ter que fugir da cidade, e muitas mortes. E aí tem o movimento tenentista, por exemplo, né, que é, digamos assim, uma manifestação militar de tenentes que lá no Rio de Janeiro, né, que era a capital do país, e que lança algumas manifestações de resistência e de questionamento do governo, e tem a famosa Revolta dos 18 do Forte, que não é tão importante do ponto de vista de resultado, tal, mas foi um símbolo, eram 18 pessoas que, enfim, fizeram ali uma manifestação e tentaram dar um golpe, digamos assim, no governo, né? Um golpe, digamos, mais voltado à esquerda, tal. É muito discutível, mas, de novo, não vou me entrar muito nesse assunto, porque não é da minha competência, mas são fatores que vão caracterizar essa década aqui no Brasil. E, como eu já falei, existem também fatores muito semelhantes, de diversas correntes, enfim, existe um questionamento muito grande, um conflito muito grande de todo tipo de origens diversas em vários países, né? Aí, aqui ainda tem a Coluna Prestes, né, que foi essa manifestação do Luiz Carlos Prestes. Na época ele era só um militar, né, mas ele se envolve, não é, enfim, um importante acontecimento também de contestação, questionamento, de tentativa de promover uma revolução de caráter de esquerda no Brasil, e que também tem um fim trágico, né? Assim,
tanto a Revolução de São Paulo como as outras manifestações, elas são muito reprimidas pelo esse governo Arthur Bernardes e pelos que se seguiram nessa década, né? Ah, na verdade, existe assim um componente nessa década, né, porque o Lafetá é um crítico literário, ele foi orientando do Antônio Cândido. Né? O Antônio Cândido, vocês devem saber, um dos nossos maiores intelectuais, morreu não faz muito tempo e é uma principal referência na literatura. E ele é interessante, a abordagem dele é magnífica, extraordinária e tal, né? Faz parte da nossa cultura. O Antônio Cândido, ele é talvez um dos principais intelectuais da história do Brasil. Então ele foi orientador do Lafetá, né? E o Lafetá, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala sobre a década de 20, que fala assim, que existe uma clara expressão de um desejo de modificação do país. E isso está ligado a um processo de implantação do capitalismo. Aqui nós tínhamos uma sociedade muito atrasada no Brasil, na década de 20. Não que não seja hoje, certo? Mas naquele momento existia uma insatisfação muito grande com as condições sociais, com as condições políticas, né? Se pensar bem, a República era uma república nova no sentido de ter pouco tempo de existência, mas, na verdade, esse momento ele antecede, é um pouco tempo antes daquele evento que vai instituir no Brasil a República Nova verdadeira, né? Que é a Revolução de 30, a revolução em que o Getúlio tomou poder. Mas a gente não chegou ainda lá. E nós vamos chegar lá, porque a Revolução de 30 é, de fato, um marco muito importante na cultura brasileira, transformador, né? Sem entrar no mérito, né? Porque não quer dizer que tenha sido uma coisa positiva, mas ela determinou, ela criou um ponto de referência num processo de transformação que estava ocorrendo na cultura brasileira. E a gente vai falar bastante sobre a Revolução de 30. Mas nós estamos falando ainda da década de 20 e explorando quais foram as condições do ambiente, né, e tem a ver com o ambiente político, tem a ver com o ambiente econômico, as condições que propiciaram ou impulsionaram a manifestação do romance proletário, né? Lembrando também que na década de 20 ocorreu a Semana de Arte Moderna de 22, que foi um evento que reuniu várias manifestações artísticas, os grandes artistas de São Paulo, especificamente de São Paulo. Lembrando que em 22, né, a capital era o Rio, tudo que acontecia estava no Rio, e que em São Paulo era um papel secundário, né? Então, a Semana de Moderna de 22 ela tem uma importância muito grande, muito interessante a influência que ela faz com a arte em geral, com o pensamento em geral, mas especificamente com a literatura, mas é uma influência que vai ainda repercutir, né, graças às dificuldades de comunicação, enfim, com o lento progredir dessa influência, vai se arrastar aí até começo de 30, né? E vai permanecer, né, porque até hoje, assim, a Semana de Arte de 22, que é uma referência da nossa cultura. A gente vai falar um pouco mais sobre a Semana de Arte 22, mas não muito, porque, afinal, nossa conversa aqui é sobre o romance proletário. Mas, na Semana de Arte 22, no aspecto literário, principalmente, teve Villa-Lobos, que era o grande
música, Tarsila do Amaral, que é a nossa expressão artística mais importante até hoje, né? A nossa grande pintora, enfim, ela é uma mulher extraordinária, uma criativa e muito importante e tal, e ainda outros elementos culturais como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que também são formadores da nossa cultura. Mário de Andrade de uma maneira diferente do Oswald. O Oswald é um brilhante, criativíssimo, e que ele é acho que é o único, provavelmente é o único escritor que passa para o lado da década de 30. Os outros meio que deixaram de brilhar, digamos, ou até de produzir, né? Porque essa década de 20, o modernismo, ele não é muito produtivo em termos de obras. Eu não me entendo mal, não estou fazendo uma crítica, mas é uma realidade, principalmente se comparado com a década de 30, em que há uma explosão da produção literária, inclusive com a produção do romance proletário, né, que faz parte dessa produção do romance de 30. E nós vamos chegar lá em 30, né? Vamos chegar. Então, mas essa Semana de Arte Moderna, a gente pode ficar horas falando disso, mas isolando um pouco a literatura e as influências que ela provocou, que ela ofereceu ao romance proletário, as obras literárias, os conteúdos, os conceitos que a Semana Moderna de Arte, a Semana de Arte Moderna de 22, propiciou à nossa cultura, abriu portas, né? Desvendou uma nova realidade estética. Tanto que se diz que foi um projeto estético, a Semana de Arte de 22, quando o romance proletário e o romance de 30, eles são um projeto ideológico. Isso também é um conceito do Lafetá, que eu particularmente discuto, porque é um pouco reducionista. Porque a Semana de Arte Moderna de 22, o modernismo, então vamos falar do modernismo na literatura, esse modernismo da década de 20, ele não é só um projeto estético. E também o romance de 30 não é só um projeto ideológico. É claro que o Lafetá fez isso por uma questão de método, por didática, por mostrar que existe uma diferença entre esses dois movimentos, porque ao mesmo tempo ele une esses dois movimentos. Ele chama o modernismo de 20 e o modernismo de 30, a segunda fase do modernismo. Eu não gosto desses rótulos, eles são reducionistas por excelência, mas eles